Olha, se tem alguém que tá ferrado, é o Alan dos Santos. Primeiro, ele fugiu do país, e aí ele tentou contactar os advogados do Jair Bolsonaro, que é o ídolo, o bandido de estimação dele. E vale lembrar, ele fugiu do país porque ele cometeu vários crimes, de acordo não comigo, mas de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele cometeu vários crimes, e ele tá para ser preso por esses crimes, já sofreu duas operações de busca e apreensão na casa dele, então foram duas visitinhas da Polícia Federal, e aí ele resolveu fugir do país. Os investigadores acham que ele está no México. Aí ele cometeu esses crimes para defender o Bolsonaro. Ele foi procurar os advogados do Bolsonaro que falaram para ele: não, nós não vamos te defender, você se vira. E ele, no pensamento dele, o Bolsonaro tem o dever moral de pagar advogados para ele que os defendam, para que o defendam, para que ele, é tudo de graça, para que ele possa continuar defendendo o Bolsonaro livre, porque ele acha que se eu cometi esses crimes, que para ele não são crimes, né, defendendo o Bolsonaro, então o Bolsonaro tem que me pagar. Só que não, o Bolsonaro, ele esqueceu de combinar com o Jair, e o Jair Bolsonaro não vai pagar, e tem um motivo para isso, um motivo maior do que, nem sei se o Bolsonaro gostaria ou não de pagar, eu acredito que não, que ele também não pagou da Sara Giromini, nem de mais ninguém, mas o Bolsonaro tentou mostrar algum tipo de agradecimento aos seus criminosos de estimação, que são esses influenciadores que estão sendo investigados pelo STF, que vai atrás deles porque eles cometeram crimes, e mandou a Advocacia Geral da União, faz alguns dias, mandou a Advocacia Geral da União recorrer contra o bloqueio das contas de redes sociais de 16 bolsonaristas. Aí tem o velho da van, a Sara Giromini, a terrorista, tem o Alan dos Santos, o Bernardo Kuster, vários deles, Roberto Jefferson. Só que aquilo pegou tão mal que o Bolsonaro agora recuou e ele tá tentando se descolar da imagem desses todos, porque a casa caiu para eles. E quando a corda arrebenta, ela arrebenta do lado mais fraco. Adivinha qual é o lado mais fraco? É o presidente da República ou é um bando de Zé Ninguém? É o bando de Zé Ninguém. A corda vai arrebentar forte para eles e o Bolsonaro tá agora meio que entre a cruz e a espada, porque eles são o contato do Bolsonaro com a ala ideológica, com a ala do Olavo de Carvalho, a Ololavista, os fascistas. E o Bolsonaro, se descolando deles, ele perde o seu núcleo duro do bolsonarismo, e ele vai ter que tentar migrar para um outro eleitorado, que é o que ele está tentando fazer. Só que o Congresso não está deixando. Então o Bolsonaro ele não consegue manter um grupo e ele não consegue pegar um grupo novo de apoiadores. O Bolsonaro está numa situação péssima, eu vou explicar por quê, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, olha só, o algoritmo do YouTube é uma maneira da gente hackear o algoritmo. O algoritmo do YouTube entende que o vídeo está bombando porque as pessoas estão se inscrevendo no canal a partir desse vídeo. E aí, a inscrição vale mais do que o like, vale mais do que comentário, mais do que tudo. Aí você se inscrevendo, o YouTube vai mostrar esse vídeo na página inicial para mais algumas milhares de pessoas. Então você que não é inscrito, você se inscrevendo é como se você estivesse compartilhando esse vídeo para milhares de pessoas. Agora vamos falar sobre o problema que está o Bolsonaro e o Alan dos Santos. Olha só, o Alan dos Santos tem um vídeo muito bom do Alan dos Santos, de um ano atrás, quando estava rolando a Vaza Jato, e aí o Sérgio Moro e o Bolsonaro quiseram ir para cima do Glenn Greenwald. Lembra? Começaram a ameaçar que iam prender o Glenn, até o Bolsonaro falou: esse jornalista americano aí, já ele vai preso. Passou um ano, nada. Quem tá para ir preso é o Bolsonaro, os filhos dele e esses jornalistas. Olha o vídeo do Alan dos Santos e aí, depois que você der risada, a gente pode rir aqui junto e falar sobre a situação do Bolsonaro. Bom tom, firme. Só que mania vocês têm de se achar acima da lei? Que não, é justamente, né? O pessoal brigando, né? Falando assim, o COAF está investigando o Verdivaldo, né? Que absurdo. Mas faz o que então com um jornalista que comete crime? E aí Pois bem, um ano atrás, o Alan dos Santos e os seus amigos perguntavam: faz o que com um jornalista que comete crime? Eles se acham acima da lei. Hoje, quem tá lá no México cagando de medo é o Alan dos Santos. Sabe por que ele tá no México, não tá nos Estados Unidos? Porque graças ao governo Bolsonaro, brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos, são barrados. Aí, o que acontece? Ele fugiu, e ele é de uma ala do bolsonarismo que é muito ligada ao Olavo de Carvalho e que está se descolando do Bolsonaro, porque eles tentam apoiar o Bolsonaro, mas toda vez o Bolsonaro vira as costas para eles. Aí eles começaram a reclamar, pressionar, porque o Bolsonaro está cada vez mais colado aos bandidos do Centrão e mais descolado dos bandidos fascistas. Eles querem: não, queremos você de volta, Bolsonaro.
Aí o Bolsonaro, quando deletaram as contas deles, o Bolsonaro sentiu o baque e falou, peraí, eles vão vir em cima do gabinete de ódio, eles vão vir em cima do gabinete de ódio e a coisa vai ficar feia. Aí o Bolsonaro falou, eu vou tentar conseguir o voto dos mais pobres, porque com o auxílio emergencial eu percebi que se eu pagar para os mais pobres, se tiver muito desemprego, muita pobreza e eu pagar um pouquinho, os mais pobres vão gostar de mim, porque sou eu que estou dando algum dinheiro. E estou dando mais do que o PT dava. Ah, mas na época do PT tinha emprego pleno, tinha só 3% de desemprego no fim de 2014. Só que quando a pessoa está muito pobre e o governo dá algum dinheiro, a pessoa tende a gostar desse governante que está dando dinheiro agora. Não entra na cabeça das pessoas, é culpa da péssima comunicação da esquerda, que é uma comunicação chata, é uma comunicação institucional que não alcança ninguém. Isso é culpa, aí comparada do Bolsonaro, que alcança milhões de brasileiros e tem dezenas de milhares de grupos no WhatsApp, é muito bem organizado, a gente vê o Bolsonaro consegue distorcer a narrativa e fazer a pessoa acreditar o quê? Que o bom é o Bolsonaro, e aí quanto mais pobreza, quanto mais gente pobre, mais gente ganhando auxílio e mais gente que vai gostar do Bolsonaro, e assim ele consegue tirar os votos, exatamente os votos da esquerda, os votos que eram do PT, e pegar para ele. E aí ele pode tentar planejar alguma coisa e pode até ganhar uma eleição. Se não cair, eu acho que ele cai antes. Porque as forças que estão vindo contra o Bolsonaro são muito poderosas. Se nada mudar, ele cai antes. A única proposta do Paulo Guedes é o quê? É enfiar uma CPMF para com o dinheiro da CPMF ele conseguir dar dinheiro para as pessoas mais pobres e turbinar esse Renda Brasil e finalmente começar a investir em quê? Em 1, desemprego, 2, renda básica para os mais pobres que vão gostar de mim porque sou eu quem estou dando dinheiro. Essa é a ideia do Bolsonaro. E isso ele já está fazendo, isso é claríssimo que está acontecendo. O Brasil tem 87 milhões de desocupados. E desocupado é a palavra que se diz porque são pessoas que não têm emprego, não fazem bico, não têm nada. São desempregados. Só que o Bolsonaro não consegue porque o Congresso não vai deixar. E porque o Paulo Guedes é uma anta que só pensa em economizar. Para o Paulo Guedes dar dinheiro para os pobres, mesmo quando tem um desemprego tão grande, é gasto, não é investimento. E última coisa, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, a todo mundo que está contribuindo com os outdoors. Nessa semana aí que está entrando, vamos ter novidades, teremos mais outdoors, teremos mais ações do canal para a gente continuar fazendo oposição. Falou! Outdoor na Avenida Álvaro Calheiros, uma das principais de Maceió, que é financiado pelos membros do canal Plantão Brasil. A gente não tem medo do Bolsonaro e vamos para cima dele. Se você quiser ver outdoor contra o Bolsonaro em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, apoia o canal, se inscreve no canal. Se quiser apoiar financeiramente, porque precisa, eu vou deixar os links na descrição do canal e nos vídeos do canal sempre tem conta bancária e como contribuir para que a gente consiga encher todo o Brasil de outdoor contra o Bolsonaro, para furar a bolha, para que todo mundo veja os crimes desse genocida.